Aula 7, sermão escatológico de Jesus, essa já é a parte 3, tá? Ou a terceira aula do sermão escatológico, e nós estamos tomando como base Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Muito bem, então, apenas voltando aqui, o esboço de Marcos 13 está aí. A destruição do templo, de 1 a 4, que nós já vimos. Princípio das dores, nós já falamos um pouquinho. Se bem que hoje nós vamos, então, estar dentro do princípio das dores, quando a gente vai falar de alguns sinais evidentes, históricos, com fatos, relatos, sinais que seriam que falsos profetas, perseguições, apostasia, o que está acontecendo no mundo, o que vem acontecendo, não é? Até o momento de hoje. Para a gente ter uma ideia, lógico que a gente não vai apontar todos os detalhes, mas pelo menos para vocês terem um histórico de como está a situação. Já vimos também no item 3 aí a destruição de Jerusalém. No item 4, a grande tribulação, também já vimos. Na aula passada falamos também sobre a segunda vinda. E a oitava aula, que será na semana que vem, falaremos sobre a exortação à vigilância, que é de 28 a 37 aí de Marcos 13. Muito bem, então vamos caminhar aqui. As perguntas, então, novamente retomando aqui as perguntas de Pedro, Tiago, João e André, que foram os 4 discípulos curiosos, e graças a eles, logicamente, tudo debaixo da inspiração do Espírito Santo, graças a eles nós temos o sermão escatológico, ou seja, Jesus respondendo a eles, e é interessante que, como nós vimos, a ênfase de Jesus foi em dizer que foi em nos dar o alerta, dizendo que ninguém vos engane. Então, vamos lá, quais foram as perguntas de Marcos 13, 4? São 2 perguntas que Marcos narrou. Quando sucederão essas coisas? Porque vejam, novamente retomando aqui, qual é o princípio dessa conversa? Eles estavam ali no Monte das Oliveiras, conversando sobre a beleza do templo, quando os discípulos são surpreendidos com a resposta de Jesus. Ele vai dizer para eles, ele disse para eles que não ficaria pedra sobre pedra daquele suntuoso templo. Não é? E aí eles vão perguntar, então, mas quando sucederão essas coisas? Quando que o templo vai ser destruído? Mais ou menos essa pergunta. E 2, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, certamente, Jesus já tinha conversado sobre escatologia com seus discípulos. E aí eles aproveitam e perguntam, mas então como que vai ser todas as coisas para que tudo se cumpra? Em Mateus 24, 3, nós temos 3 perguntas. Mateus, então, é mais detalhista e vai dividir essa conversa em 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Novamente, quando o templo vai ser destruído? É uma pergunta. E 2, que sinal haverá da tua vinda? Aqui já estende um pouquinho mais. Então, certamente eles sabiam que Jesus morreria, porém voltaria, né? Jesus sempre deixou isso claro para os seus discípulos. E aí uma terceira pergunta de Mateus, que Mateus relatou, não é de Mateus, né? Desses discípulos relatada por Mateus, da consumação do século. Então, quando é que o século vai se consumar? Quando que esse mundo vai ser destruído do jeito que ele está? Quando que isso vai acontecer? Tá bem? Então, Mateus é mais completo em termos de perguntas. E Lucas também é mais resumido e vai na pergunta 1, quando sucederá isto? Isto que é a destruição do templo. 2, e que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Muito bem, a partir daí, então, dessa retomada, nós vamos começar a mostrar agora alguns conflitos nos últimos anos, apenas para vocês terem uma ideia e entenderem a importância do sermão escatológico. O que significa dizer? Significa dizer que tudo o que Jesus relatou no seu sermão escatológico é exatamente a risca o que vai se cumprir. Então, não dá para estudar
escatologia sem estudar o sermão escatológico de Jesus, narrado por Lucas, por Mateus e por Marcos. Então, aí no sermão escatológico está, na verdade, o coração da escatologia. E veja só, ele vai dizer novamente, é importante que ninguém vos engane. Então, ele vai nos orientar a respeito de tudo. Então, todas as demais informações dentro da escatologia, nós temos que comparar com o sermão escatológico. Tá? Se não estiver em linha com o sermão escatológico, é difícil nós encontrarmos sustento teológico para uma corrente ou outra. Então, toda corrente escatológica, primeiramente, ela tem que olhar para o sermão escatológico e ver se está em linha com aquilo que Jesus disse. Muito bem. Com relação aos sinais que Jesus cita, um deles é a respeito das guerras e rumores de guerras. Então, eu fiz um apanhado aqui e encontrei os 12 maiores conflitos nos últimos anos. Olha só, eu vou começar aqui com o 12º. Nós vamos falar sobre 12, tá? Começando sobre o 12º, que é a Guerra dos 30 Anos, ok? Onde que ela ocorreu? Foi no Império Romano, ou seja, Ásia, Europa e um pedacinho da África. Quando ocorreu? De 1618 a 1648, portanto, século XVII, tão próximo da gente, tá? Então, aqui no século XVII, nós temos essa Guerra dos 30 Anos, tá? E é exatamente esse período de 1618 a 1648. Foram 30 anos de guerra, por isso Guerra dos 30 Anos. Envolveu esse conflito, então, do Império Romano, Ásia, Europa e pedacinho da África. O número estimado de mortos de 3 milhões a 11 milhões e meio de pessoas. Então, aqui nós temos uma guerra muito potente, muito forte, um conflito que durou 30 anos. Em 11º lugar, guerras napoleônicas. Tá? Vocês vão ver esse relato aí. Onde ocorreu na Europa e ilhas nos oceanos Pacíficos, Atlântico e Índico. Quando ocorreu? 1804 a 1815, portanto, século XIX. Tá? Então, algo bem próximo de nós também. Número estimado de mortes de 3 milhões e meio a 6 milhões e meio. Então, veja, rumores de guerras, tudo aquilo que Jesus profetizou lá no ano 30 depois de Cristo, nós estamos vendo aqui, olha só, a partir do século 17, século 18, século 19, que é o que nós estamos vendo. Então, é importante que nós estamos acompanhando, é importante que nós estejamos acompanhando esses conflitos para nós, então, testificarmos que realmente o sermão escatológico de Jesus, ele é extremamente importante e tudo o que Jesus disse no sermão escatológico vai se cumprir exatamente como ele disse. Então, isso vai dar autoridade, vai dar credibilidade para o sermão escatológico, não para nós, mas para aqueles que precisam de algo mais sólido. Né? Uma pessoa me comunicou que ela está usando essas aulas para evangelização, que é interessante. Por quê? Porque o sermão escatológico, principalmente, é uma fonte de evangelização tremenda, porque demonstra que aquilo que Jesus falou se cumpriu já, por exemplo, arrisca o ano 70, no ano 70 a destruição do templo, ao ponto de não ficar pedra sobre pedra, isso é algo tremendo que aconteceu, e se aquilo aconteceu de uma forma exata, todas as demais profecias de Jesus também vão se cumprir. Então, aí está as duas primeiras, aí, as duas últimas, né? 12ª, o maior conflito é a Guerra dos 30 Anos, depois a 11ª guerra, as guerras napoleônicas. Seguindo aqui, em 10º lugar,
Segunda Guerra do Congo, né? Onde que aconteceu? Na República Democrática do Congo, na África. Quando? De 1998 a 2003. Então, agora já está na nossa contemporaneidade, vamos dizer assim. Número estimado de mortos de 3.800.000 a 5.400.000 pessoas. Então, é muita gente sendo morta. Então, 1900 já é século XX, né? 2003 é século XXI. Então, entre século XX e século XXI, nós tivemos aí essa Segunda Guerra do Congo, uma guerra significativa. Em nono lugar, a Guerra Civil Russa. Aconteceu, logicamente, na Rússia, de 1917 a 1921. Então, vejam aí também, século XX, acontecendo aí essa guerra civil russa, número estimado de mortos de 5 a 9 milhões de pessoas. Então, veja, quando a gente fala de guerra, a gente está falando realmente de conflitos que vão ceifar um número enorme de pessoas. Vocês estão vendo que nós estamos falando aqui na casa de milhões de pessoas sendo mortas, sendo dizimadas. Em oitavo lugar, a revolta de Dunga. Não é o Dunga da seleção brasileira que vocês conheceram, que muitos de nós conhecemos. Os jovens talvez nem conheçam o Dunga, mas essa revolta de Dunga ocorreu na China entre de 1862 a 1877, século XIX, portanto, número estimado de mortos, 8 milhões a 12 milhões de pessoas. Então vejam que realmente são guerras significativas. Em sétimo lugar, investidas de Tamerlão, tá? Depois vocês podem pesquisar aí, se vocês quiserem, tá? Onde ocorreu na Ásia, quando? De 1369 a 1405. Essa está já mais longe de nós, ou seja, entre o século XIV e século XV, não é? Número estimado de mortos, 15 milhões a 20 milhões de pessoas. Então, tudo isso profetizado sobre Jesus. Sobre Jesus, não, Jesus tendo profetizado sobre tudo isso. Em sexto lugar desses conflitos está a Primeira Guerra Mundial. Olha só, onde ocorreu? Em todos os continentes, por isso mundial. Nem todos foram atacados, mas países de todos os continentes tomaram parte e morreram nesta guerra. Quando ocorreu de 1914 a 1918. Então, são 4 anos de guerra, mas o número de mortos é algo absurdo. É uma guerra mundial. Olha só, foi a Primeira Guerra Mundial. Então, vejam aí, século XX, tá? Foi próximo de nós, então, de 1914, é século XX. Número estimado de mortes, de 15 milhões a 65 milhões de pessoas. Então, vejam, e é interessante que é importante nós observarmos também o seguinte: se nós estivéssemos no meio dessa guerra, né, se fôssemos pessoas que estivessem vivendo nesse período, desculpem, se nós estivéssemos vivendo nesse período com uma guerra mundial dessa, certamente, provavelmente, nós diríamos que a, a, a grande tribulação estaria surgindo ali. Por que estou falando isso? Porque nós devemos nos centrar na palavra de Deus. Nós temos, com relação à escatologia, nós temos que tomar muito cuidado com os sinais para nós não entrarmos na questão do achismo. Então, tudo isso que está acontecendo, por exemplo, as pandemias, na verdade, vamos para o terceiro ano da pandemia do coronavírus. Nós sabemos que tudo isso está para acontecer.
tá? É lógico que nós não podemos, nós vamos falar isso na última aula, na questão da vigilância, nós não podemos com isso dizer que Jesus não vai voltar agora. Mas também nós não podemos afirmar que ele vai voltar agora. Nós não podemos ser, assim, pessoas que estejamos alarmando outras pessoas. Então, por que eu estou dizendo isso? Se estivéssemos vivido naquele período da Primeira Guerra Mundial, certamente nós não teríamos dúvidas em dizer que Jesus voltaria naquele período. Mas, veja, como nós sabemos, Jesus não voltou. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas previsões com base nos sinais que estão acontecendo. Os sinais são importantes, porém, eles não são fontes claras e objetivas para nós dizermos algo e sustentar algo. Tá bem? Depois, em quinto lugar, rebelião Taiping, também na China, de 1815 a 1864, século XIX, portanto, número estimado de mortos de 20 milhões a 60 milhões de pessoas, ou seja, quase igual o número de mortos da Primeira Guerra Mundial. Algo impressionante que aconteceu na China, essa rebelião aí. Então, quando você analisa tudo isso, nós estamos vivendo aqui no século XXI, não é? Nessa década de 2000 de 2000 a 2020, né? Nós, graças a Deus, não tivemos uma guerra significativa. Nós tivemos, durante todo o processo, está havendo guerra. Hoje, se você procurar aí no Google, guerras no mundo, você vai ver que nesse momento pessoas estão sendo mortas. Mas guerras como essas que nós estamos relatando aqui já aconteceram e certamente acontecerão outras. Infelizmente, Jesus mesmo vai dizer no seu sermão que é necessário que isso tudo ocorra, infelizmente, porque estamos aqui nesta terra ainda e a nossa esperança está no novo céu e na nova terra, Apocalipse 21. Em terceiro lugar, nós temos as investidas mongóis. Onde isso ocorreu? Na Ásia e leste europeu, entre 1207 a 1472, então século XIII a século XV. Então veja, uma guerra muito extensa também, e o número estimado de mortos de 30 milhões a 60 milhões. Então são guerras muito sangrentas em que elimina populações. E em segundo e primeiro lugar, em segundo lugar está a rebelião de An Lushan, onde na China sendo marca aí das grandes guerras, número estimado de mortos, sim, isso ocorreu em 755 a 763, tá? Portanto, século VIII, então já é bem mais antigo, né? Número estimado de mortos de 33 milhões a 36 milhões de pessoas. Então, a China comandando muitas guerras. Segunda Guerra Mundial agora, então, em primeiro lugar, onde ocorreu em todos os continentes também. Então, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial em 1945 e agora, perdão, 1914, né? 1914. E agora, em 1945, então, muito recente, muitos dos nossos pais, provavelmente, presenciaram essa guerra. Envolveu todos os continentes, e nem todos foram atacados, mas parte de todos os continentes tomaram parte e morreram nesta guerra. Então, de 1939 a 1945, portanto, século XX, número estimado de mortos, 40 milhões a 72 milhões de pessoas. Tudo isso você vai encontrar na super interessante abril.com.br, tá? Depois vocês vão ter esse link aí para vocês pesquisarem
sobre esses 12 maiores conflitos. Então, apenas reforçando, isso demonstra que aquilo que Jesus profetizou realmente tem acontecido, vai acontecer, é real, e nós teremos que, infelizmente, passar por isso. Então, aí estão as guerras e os rumores de guerras. Agora vejam a questão dos terremotos, porque Jesus também fala sobre isso, né? Interessante a questão dos terremotos, que eles vão aumentando gradativamente no decorrer dos séculos. Então, se você verificar, não sei como está a visibilidade do slide aí para você, aquela primeira barrinha lá perto do zero, na verdade, o número de terremotos chegou de 0 a 500 terremotos naquele período, tá? Vamos pular agora para o século XIX. O século XIX é essa primeira barra aí, azul celeste, tá? Eu escrevi acima século XIX, que foi, então, de 1800 a 1900. Se você verificar, o número de terremotos aí, comparando no gráfico, chegou a aproximadamente 10 terremotos, ok? Perdão, o primeiro lá, pessoal, a primeira barrinha, que foi do ano 0 ao ano 500, tá? Veja, chegou que a 1 a 2 a 3 terremotos no máximo. Então, veja lá, no início, o número de terremotos era muito pequeno. Agora, quando chega no século XIX, o número de terremotos, segundo o gráfico, já está em torno de 10 terremotos, mas ainda é muito pouco comparando com o salto do número de terremotos que ocorre no século XX. O século XX, então, é esse gráfico aí, de cor rosa, e eu coloquei lá mais 90 acima, o que significa mais de 90 terremotos de grande porte, tá? De ocorrência significativa, que ocorreu no século XX. Tá? Então, só no século XX, 90 terremotos, enquanto que nos séculos anteriores o número de terremotos eram bem pequenos, todos abaixo de 10 até aí, tá? Muito bem, agora no século XXI, aí em verde clarinho, nós temos já 30 terremotos significativos, ou seja, de escala alta, na escala Richard, né? Então, já são terremotos significativos. Nós temos 30 no século XXI, só que nós não podemos esquecer que nós estamos no ano 22 do século XXI. Significa dizer que nós temos ainda 78 anos para terminar o século XXI. Se com 22 anos nós temos 30 terremotos, se nós fizermos aí uma proporção, né? Vamos supor 25 anos, 30, 50 anos, 60, 75 anos, nós, com 100 anos, né? Com um século, nós teríamos por volta de 120 terremotos no século XXI. Então, se o século XXI ele durar os 100 anos, ou seja, se Jesus não voltar antes, mantendo essa proporção, mas na verdade a proporção é muito maior, se você for verificar em termos de gráfico, no século XXI, se ele conseguir terminar, se Jesus não voltar antes, nós teremos com certeza em torno de 150 a 200 terremotos. Ou seja, a Terra, no século XXI, ela está sendo abalada. Dá para entender isso, pessoal? Então, esse gráfico mostra isso, que a partir do século XX, a Terra começou a ser sacudida de uma forma mais intensa. E no século XXI já começou a todo vapor, tanto é que nós estamos no ano 2022, do século XXI,
Então, são 22 anos de século, né, deste século, e já temos 30 terremotos significativos, sem contar os tsunamis que têm aumentado as grandes tragédias. O que isso está dizendo? Que nesse período do princípio das dores, na verdade, o princípio das dores, ele é um período, entretanto, nesse período, as dores elas vão aumentando. A figura de linguagem que Jesus quis dizer no princípio das dores é exatamente as dores de parto de uma mulher. Então, nós já poderíamos dizer que, pelos sinais, analisando apenas a questão das guerras e a questão desse gráfico dos terremotos, nós podemos dizer que está bem próximo de acabar esse princípio das dores, ok? Então, acabando o princípio das dores, inicia-se um outro período, ok? Não é que seria a grande tribulação, é aquele momento, então, do nascimento do filho, em que a mulher realmente entra em trabalho de parto, aquela aflição, em que a própria mulher está sofrendo muito, o marido também sofrendo, a família sendo movimentada ali, porque ela sabe que a qualquer momento pode nascer a criança. E depois do nascimento, então, olha só que importante é a analogia, depois do nascimento, então, depois daquele parto normal, mas todos tiveram que passar por aquele parto. Depois do nascimento, então, vem a alegria, não é? Então, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, depois, então, vocês estarão para sempre ao meu lado, estarão para sempre comigo, tá? E esse para sempre é aí que se dividem, então, as linhas escatológicas, e esse para sempre pode ser a partir do milênio, como pode ser a partir do novo céu e nova terra. Então, aí entra a questão dos pré-milenistas, né? Porque eles creem no milênio, e os amilenistas, que creem que nós estamos vivendo o milênio e depois, então, do arrebatamento da igreja, destruição dessa terra, novos céus e nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Então vejam que realmente as palavras de Jesus já se cumpriram algumas, tá? A questão das guerras, rumores de guerras, estão em pleno processo de acontecimento, né? E também esses terremotos. O planeta Terra sendo chacoalhado, sacudido. Então, é uma forma de Deus estar apontando para nós, os seus filhos. Fiquem atentos. Fiquem atentos. E é importante que ninguém vos engane. Jesus está dizendo: olhem para aquilo que eu escrevi. Então, a escatologia central da Bíblia está no sermão escatológico. Tá bem? Vamos terminar aqui essa primeira parte. Vamos dar 10 minutos de intervalo e retornamos, então, logo mais.